Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. Olha, estamos aqui 2 meses de interrupção, mas finalmente estamos cá. Desculpem ser só áudio, desculpem estar aqui um bocado a falar sem vos estar a ver. Ou seja, eu nunca vos vi, mas de certa forma ter uma câmara é um sítio para onde podemos olhar e tudo. Aliás, estou-me a introduzir agora e está aqui o Bruno. Olha para mim no estilo... Bom dia. Olá! Aproxima-se só um bocado mais do microfone. Então, o Bruno há de explicar melhor quem é que é, mas eu também, pelas minhas próprias palavras, tento explicar quem é que eu acho que o Bruno é. O Bruno foi uma pessoa com a qual eu nunca me cruzei no meu percurso escotista até este ano. Ou seja, nós nunca tivemos nenhum contacto direto, a menos numa formação que tivemos a nível nacional, e ele estava lá, mas estava lá por parte de uma equipa à qual ele pertence, que é a equipa exatamente do museu. Eu cruzei-me com o Bruno e descobri, aliás já sabia, mas de cara, e sabia que ele era o gajo da anilha do patinho no lenço, e tinha 200 noites de campo, e sabia o Bruno por isso, apenas por o ver na Luz da Paz de Belém, etc. É um flex as 200 Entretanto, noites. é mesmo, isso quer dizer que é escoteiro há tempo de escoteiro. E uma coisa que eu nunca vou conseguir, porque eu entrei só com 11 anos. Mas de qualquer das formas, o Bruno com quem eu partilhei uma equipa, que foi o Cenáculo, foi uma atividade que quem não é escoteiro há de ter visto agora algumas fotos que eu fui partilhando, e até de amigos escoteiros que tenham sem ser eu, não é? Podem ter visto. E o Cenáculo, no fundo, é uma atividade que é construída de caminheiros para caminheiros, ou seja, dos 18 aos 22 anos, e tem toda uma equipa de logística e de staff que está lá a trabalhar para construir esta atividade. Eu, Francisco, fazia parte da logística, o Bruno fez parte do staff. E foi esta a primeira vez que nós estivemos assim juntos mais tempo, em que conseguimos construir coisas juntos, servir refeições ao lado um do outro, e acabámos por trocar algumas ideias e tudo, mas todas as conversas deixaram sempre um bocado a desejar, no sentido em que, olha, gostava de ter falado mais 15 minutos com ele, ou no final da atividade gostava mesmo de ter sentado e feito 2 ou 3 perguntas, mas assim, para ninguém ser apanhado de surpresa, ou ninguém ser apanhado de surpresa, explica quem é que é o Bruno, ou seja, em que área é que te formaste, a que é que tu pertences, tudo isso. Então, olá, sou o Bruno. Sou escoteiro desde pequenino mesmo. Ai, o microfone, desculpem. Então, sou licenciado em Estudos Portugueses, e agora estou a frequentar o mestrado em Museologia. Portanto, sempre fui muito ligado à área da história, tenho muita paciência para o passado e para os mais velhos às vezes. A nível escotista, então, fiz um percurso muito rico e cruzei-me com muitas pessoas. Espero também ter tocado muitas pessoas e que muitas pessoas se tenham sentido inspiradas por mim. E pronto, acho que foram estas as principais razões para vir este maravilhoso podcast, que aconselho que ouçam e que partilhem e que divulguem. Então, o Bruno basicamente faz parte da mesma zona de Lisboa que eu, ou seja, ele é do Beato e eu sou da Graça, dentro dos escoteiros, isto dentro das nossas próprias organizações. E porquê é que isto é importante de notar? Porque apesar de nós pertencermos ao mesmo núcleo, são agrupamentos com realidades muito diferentes. Então a primeira pergunta assim que eu gostava de fazer é o que é que faz do Beato diferente de todos os outros? Ou seja... Ok. Diferente de todos os outros é um pouco difícil. Porque eu também não conheço algumas realidades do nosso núcleo, nem vou para todo o país. Mas o meu agrupamento, por exemplo, tem a sorte de ter e sempre ter tido desde a Alcateia até ao clã, portanto temos todas as secções representadas no nosso agrupamento. Alguns agrupamentos, infelizmente, não têm essa sorte. O Beato é uma paróquia muito pequenina e, como nós somos escoteiros católicos, pronto, estamos ligados às paróquias. É uma paróquia muito pequenina, mas sempre conseguimos cativar que jovens estivessem parte do nosso agrupamento, nos escoteiros. Temos a sorte também de ter um agrupamento muito unido. Eu acho que alguns agrupamentos não trabalham muito, cada secção está muito fechada. E no meu eu sempre tive o privilégio de poder estar em contacto com toda a gente, todas as secções. Eu acho que isso é uma mais-valia enorme, mais que não seja para quando fazemos as passagens e as transições de secção por secção, sabermos com quem iremos ficar, com quem vamos acampar juntos, com quem vamos ter as nossas atividades. E se calhar por último, uma coisa que eu também valorizo imenso no meu agrupamento é que tentamos sempre fazer pequenas grandes atividades. Já fomos a Brownsea, já estivemos em Kandersteg, eu fui a Itália quando era Lubito, fui a Assis, estive em Roma, agora em Caminheiro, mais recentemente estive na Holanda, portanto o meu agrupamento sempre me propiciou imenso eu poder descobrir como é que é o escotismo noutros países, como é que são os outros países, fazer turismo.
e sendo a minha paróquia como é e a minha comunidade como é, que não é assim uma comunidade muito privilegiada em termos económicos, eu acho que os escuteiros acabam por também proporcionar grandes férias a certas crianças, a certos jovens, e eu acho que isso é uma coisa que eu devo valorizar imenso no meu agrupamento, porque tentamos sempre que toda a gente vá, toda a gente participe. Eu acredito que seja assim em todo o lado, não é só o meu, obviamente. Eu acho que quando se faz uma atividade é para toda a gente participar, mas sendo algumas destas atividades que eu mencionei assim maiores, assim mais caras, não é? A nível internacional até, eu acho que pronto, devo mencionar isso. Explica-me lá como é que foi este salto de agrupamento para o museu. Ou seja, eu também tive um percurso, ou estou neste momento num percurso a nível nacional, ou seja, fui para o Departamento Nacional do Ambiente, que é onde eu estou assim com mais peso, e foi uma transição que teve os seus passos, não é? Como é que foi esta transição para entrar no museu? Ok. Na realidade foi a nível profissional até. Profissional, académico. Então, acabei a minha licenciatura, ou estava a acabar a minha licenciatura, e quando ia-me para candidatar para o mestrado, eles pediam um currículo académico. E eu percebi-me que não tinha absolutamente nada, a nível académico, a nível mais profissional, sem ser, obviamente, a licenciatura e um ou outro projeto pronto, que tenho em mãos, ou até um emprego que tive. E pronto, como queria ir para a museologia, não é? O estudo dos museus e da museografia, lembrei-me que o CNE, o Corpo Nacional de Escutas, tinha um museu nacional, tem um centro de documentação, e que por acaso fica na minha freguesia, o que é ótimo, é top. E então pronto, contactei-os, eles adoraram-me, eu adorei-os. Tive mais ou menos 1 ano e meio como voluntário, ou seja, não fazia parte da equipa. E depois, quando houve outra vez as eleições e houve a reestruturação da Junta Central e todas as equipas nacionais, entrei realmente para a equipa. Portanto, eu estou na equipa desde o início deste mandato, mas antes disso não estava. Ok. Mas, calma, o nome da equipa é o Centro de Documentação Escutista, ok? Que é, por assim dizer, um umbrella que inclui o museu, a biblioteca e o arquivo nacional. Ok, tudo. Tudo. Mas tu estás nos três ou estás mais focado dentro do museu? Ok, é uma pergunta super difícil. Quando eu entrei, estava mais na biblioteca. A biblioteca é uma biblioteca, ou seja, tem livros, e é uma hemeroteca, ou seja, tem periódicos, tem jornais de agrupamento, tem aquelas revistas que os escuteiros às vezes fazem, aqueles jornais de campo, etc. Ao início comecei muito, pronto, no trabalho mais na biblioteca. Depois fui ganhando outras responsabilidades, fui ganhando outras competências também a nível académico, não é? E comecei a entrar mais para o museu. Porém, a barreira entre museu, biblioteca, arquivo, o arquivo é aquele que eu não mexo tanto porque é mais sensível, não é? É o arquivo nacional, temos de ter cuidado. E pronto, acontece o que acontece. Estamos agora a digitalizar tudo para ser mais fácil de mexer no arquivo, porque é muito perigoso mexer num arquivo. Mas pronto, eu estou assim um bocadinho biblioteca, museu, biblioteca. Eu também vou ao arquivo quando é preciso, mas não tanto. Ok, ótimo. Então, para que é que serve o museu? Isto porque tenho de te explicar que eu sou um escuteiro normal, ou seja, eu não estou dentro do mundo dos museus, nem da biblioteca, nem do arquivo, não conheço, nunca lá fui, fui ao museu 1 ou 2 vezes e foi assim uma passagem muito rápida e já foi há algum tempo. Aliás, tive mesmo para ir há pouco tempo, só que marcaram uma formação em cima e eu, olha, o pessoal com quem eu era para ir não cheguei a ir, e tenho de marcar uma visita, nem que seja com o meu clã e ir lá. Mas para quem é de Braga, para quem é de Guimarães, para quem é de Tavira ou até mesmo de Faro, mesmo pontas do país que estão longe do centro de Lisboa, não é? Que é lá o museu, para que é que serve um museu no CNE? Ou seja, para alguém que não usufrui diretamente, que não vai lá fazer uma visita, qual é que será a utilidade? Ok, então, o nosso museu é um museu nacional. Ou seja, sim, é uma coisa super importante. É um museu nacional do CNE, assim entre aspas, vocês não me estão a ver porque estão a ouvir, mas eu fiz assim um sinalzinho de aspas. É um museu nacional que procura, no fundo, contar a história associativa. Porém, calma, não é o único museu escutista a nível nacional. O museu mais antigo de escutismo em Portugal, por acaso, fica em Braga, em Dume. É o Museu de Dume, que começou como uma coleção privada que foi aberta. Temos outros 2 ou 3 pequenos museus, inclusive é da AEP, que é outra associação de escuteiros, da FEP, da Federação Escutista de Portugal. E no fundo o nosso museu procura ser um museu associativo, e é por isso que interessa a escuteiros desde o Minho até ao Algarve,
passando pelas nossas ilhas, Macau e etc. Suíça também temos lá agrupamentos. Ahm, Sobre a parte de usufruir ou não, o museu não faz só trabalho no terreno, não estamos só a fazer as exposições e a museografia e etc. Temos malta na nossa equipa que é justamente de Braga, do Porto. São 5 regiões que estão representadas na equipa do museu, que fazem, por exemplo, o trabalho de investigação, que é super importante. E temos também o privilégio no Centro de Documentação Escotista de todos os meses, na nossa Flor de Lis, que é o nosso órgão oficial, não é? A nível interno, peço desculpa se eu estou a explicar tudo, mas eu não sei quem é que me está a ouvir. O Francisco saberá se calhar melhor o que é o nosso público-alvo. Mas temos o privilégio de todos os meses ter pelo menos 2 páginas na Flor de Lis, com artigos relacionados com a história escotista, ou mais recente, mais antiga. Algum trabalho de investigação demora alguns meses a ser feito, quer a nível interno no nosso arquivo, no nosso ArcScout, que é uma plataforma que todos vocês podem ir no site do museu e pesquisarem o que é que temos já digitalizado, cartas, documentos, folhetos, algumas insígnias também fotografadas que já estão no ArcScout. Portanto, poderão usufruir até online do nosso acervo, o nosso maravilhoso acervo, das nossas coleções. Também no nosso Facebook temos algumas curiosidades de vez em quando, algumas fotografias que permitem que escoteiros deslocadamente, ou seja, que não venham a Lisboa, já estou a mexer no fio, desculpem, que escoteiros que não sejam de Lisboa possam também ter acesso, pronto, ao fundo àquilo que é deles, àquilo que é a coleção de todos nós, que é uma coisa que nós temos no museu muito cuidado, que é aquilo que estamos a mexer não é nosso. A insígnia que temos à nossa frente temos de ter cuidado às vezes quando a pomos em exposição, porque não podemos pôr cola, não podemos pôr como os colecionadores têm em casa. Portanto, temos de ter muito cuidado para aquilo que nós temos hoje tem que durar 100 anos ou mais. Mais 100 anos se calhar é difícil, mas temos que preservar tudo para as próximas gerações. Qual é que foi assim a coisa mais engraçada que ou que descobriste no museu? Ou seja, das primeiras vezes que lá foste, das primeiras vezes que visitaste e tudo, assim, a coisa que mais te espantou? A coisa que mais me espantou? Olha, curiosamente eu acho que temos uma coleção enorme. O escotismo em Portugal é muito rico e somos a maior associação de juventude de Portugal há muitos e muitos anos. E eu não acreditava que o CNE tivesse assim uma coleção tão rica quanto tem. Até a nível de filatelia, ou seja, selos, envelopes. Temos uma das mais ricas coleções a nível nacional de temática escotista, ou até a nível mundial, poderemos dizer. Por exemplo, temos no museu aqueles selozinhos que o BP mandou fazer em Mafeking, os Mafeking Blues. Nós temos 2 ou 3 no acervo do CNE. Não estão em exposição porque são muito perecíveis. Estão num cofrezinho super, hiper, mega guardados. Não dá Já para os mais. viste? Não os vi, mas então eu está-me acho que não prometido. existe. Está-me prometido que os irei ver em breve. Mas se calhar aquilo que eu achei mais piada no museu foi uma camisa do Lubito antiga. No tempo em que as fotografias eram a preto e branco, os Lubitos tinham um uniforme diferente dos demais escoteiros, caminheiros e também incluindamente, que é azul. E eu não sabia disso. Eu não fazia a menor ideia que os Lubitos tinham um uniforme diferente, uma camisa azul muito clarinha. Então quando vi aquilo pela primeira vez fiquei assim um bocadinho confuso, não é? Imaginem as insígnias todas de Lubito como temos hoje em dia, mas numa camisa azul. Até pensei que fossem os escoteiros do ar, uma coisa assim, mas mesmo assim as insígnias eram antigas. Depois lá me explicaram que, não, antigamente os Lubitos usavam camisas azul, mas pronto, como eu disse, as fotografias eram a preto e branco. Os escoteiros dessas gerações já não são Lubitos há muito tempo, se calhar alguns já nem estão connosco, já estão no eterno acampamento. E pronto, eu acho que é a minha peça preferida do museu, que nem está em exposição porque está agora em restauro, que é outra das preocupações que nós temos. E também, modéstia à parte, se eu não sabia que aquela camisa, ou há muito tempo as camisas dos Lubitos eram azuis, eu desconfio que são imensos os escoteiros que também não o sabem, ok? Porque eu estou super familiarizado. Eu não sabia mesmo. A camisa é fantástica, juro, é a minha peça mesmo preferida do museu, nem é mais bonita se calhar em termos Há fotos disso em estéticos. algum lado? Eu tenho algumas fotos disso. Ok. Epá, é mesmo a minha peça preferida do museu. Eu adorei a camisa do Lubito azul. É muito top mesmo. Muito fixe, muito fixe. Então, e levando a conversa já para o outro Força. lado e continuando e prosseguindo, tu falas aí do museu que tem um impacto não só a nível nacional, muito, muito grande, mas também a nível internacional. Eu vi há pouco tempo uma notícia sobre um comitê que houve, uma reunião que houve Da rede europeia. Exatamente. Ou seja, vamos entrar para aí. Que museus é que há a nível mundial, não é? Ok.
a nível mundial é muito difícil. Primeiro pelo conceito de museu, que nós no Museu do CNE temos esse cuidado. Por exemplo, na América Latina, basta tu teres uma coleção muito grande, és um dirigente, pronto, um caminheiro, tens uma coleção muito grande que vais acumulando e dizes que é um museu, ou os museus móveis, que é, eles têm assim umas malas e sempre que há exposições, lá vai um museu móvel. E não é isso que nós procuramos. Nós somos assim um bocadinho mais picuinhas, desculpem o termo. Por exemplo, para nós o museu tem que ter um espaço próprio, não pode ser na casa de alguém. Tem de ter a preocupação de preservar, não de colecionar, não de acumular. Se fizer alguma investigação ou não, ainda melhor, porque eu acho que devemos valorizar as nossas coleções e o Museu do CNE faz isso. E a nível internacional, a nível mundial, se calhar seremos mais ou menos 100 museus, como deve ser, museus à séria. A nível europeu, o número deverá ser mais ou menos um terço, se calhar 30, 40, talvez, com alguma sorte, museus. E o nosso Museu do CNE, somos muito bem organizados, já nos organizámos a nível nacional, ou seja, Portugal tem uma rede de museus escotistas que trabalhamos todos em rede mesmo, trocando informações, boas práticas, e procuramos um pouco mimificar isso a nível europeu, que foi muito complicado. Começámos agora, somos nós que estamos a encabeçar isso tudo. A nossa equipa tem membros que estão na tal comissão, não é bem comissão, mas na equipa de trabalho, na Task Force, que agora é um termo que está muito em voga, que está na Task Force da criação da rede europeia. Estamos a dar baby steps, porque eu posso partilhar convosco, pronto, um dos grandes problemas que estamos a ter neste momento é quem é que iremos aceitar na rede. Só associações escotistas reconhecidas pela WOSM ou toda a gente que seja escoteiro, entre aspas, mais uma vez, ou que se identifique como escoteiro, pode entrar na rede. Isto pode ser assim um bocadinho estranho para Portugal, que temos duas grandes associações, três com as guias, coitadinhas das guias, não nos podemos esquecer delas, mas temos assim 2,5 grandes associações escotistas bem implementadas em território. Mas noutros países, como por exemplo na Alemanha, existem para aí umas 6, eu acho, associações reconhecidas pela WOSM e depois existem outras 90, com grupos, bem organizadas. Temos a BP, os escoteiros de BP, que são uma grande associação também a nível internacional, e que são escoteiros assim um bocadinho mais tradicionais, mais old school, para o melhor e para o pior. E pronto, um dos grandes problemas que estamos agora a ter com a rede é quem é que vamos aceitar. Já temos mais ou menos 10 países, membros da rede, mais ou menos 15 museus, porque a Dinamarca já também está organizada em rede escotista e a rede escotista dinamarquesa entrou para a rede de museus europeia, tal como aconteceu em Portugal. E pronto, vamos ver no que isto irá dar. Toda a gente que está envolvida neste momento no projeto está de braços abertos, está disposta a trabalhar. Foram os portugueses que tomaram a iniciativa, pronto. E a primeira reunião da rede foi cá em Lisboa, foi no Museu do CNE, mais uma vez na minha freguesia, foi no Beato, e correu muito bem. Eu acho que correu muito bem. Isso é um tema que está constantemente à baila, ou seja, Portugal está à frente de muita coisa. Portugal é quem vai na vanguarda de muitas áreas dentro do escotismo, seja até agora com a recente eleição do nosso assistente nacional como assistente a nível mundial, certo? Nós estamos na vanguarda em quase tudo, e não para bajular a nós próprios, não é? Porque nós como organização sempre, não vou dizer nos organizámos bem, mas sempre estivemos com uma estrutura bastante bem definida em quase todos os aspectos. Houve alguns que foram falhando com o evoluir dos anos, mas é importante nós percebermos que o nosso papel como Corpo Nacional de Escutas também é este, ou seja, é dar o exemplo, é ir à frente e não ter medo de embarcar em projetos que sejam ambiciosos. Nós dentro do DNA estamos não só à frente de vários projetos a nível mundial, que é como a insígnia mundial do ambiente, ou seja, estamos integrados dentro das equipas que levam as coisas para a frente. Qual é que foi sim, em termos históricos, porque eu sei que tu és uma pessoa super rica nisso, e acho que toda a gente deve ouvir isto, ou seja,
toda a gente deve aprender um bocadinho também com este podcast, no sentido em que leva daqui alguns factos históricos que podem ser engraçados, inclusive eu, ou seja, eu considero que eu, Francisco, sei bastante bem a história geral do escotismo, não só porque fui ao Jamboree e isso abriu-me os olhos completamente, e todas as exposições que haviam lá em termos históricos e as fardas antigas e replicações de Brownsea e tudo, uma coisa brutal, não é? Mas também em termos literários, ou seja, sempre fui acompanhando bastante bem. A questão é, e é aquilo que eu te quero perguntar, qual é que foi aquilo que para ti o escotismo nacional, ou seja, o nosso Corpo Nacional de Escotas, teve o maior impacto a nível mundial? Ok. Então, isso é uma pergunta muito difícil. Mas... Crochê. Não, é assim, eu não queria tocar num tema sensível, mas por outro lado eu acho que eu devo fazer porque é o que eu considero honestamente mais importante. Durante o Estado Novo, pronto, tínhamos aquela ideia imperialista de Portugal, o Portugal dominha Timor, e obviamente que existiam escoteiros, agrupamentos nas nossas ex-colónias, em Angola, em Moçambique, principalmente, mas também nas nossas colónias insulares e em Timor muito mais tarde. Aliás, temos um escoteiro do CNE de Timor que ganhou o Nobel da Paz, e isto não é conhecido, o Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, o bispo de Timor-Leste, que ganhou, acho que até foi antes da independência de Timor, o Nobel da Paz. Eu não tenho a certeza sobre isto, mas isto é fácil de googlarem. Portanto, nós no CNE temos um Nobel da Paz. Não sei quantas associações escotistas é que podem ter este flex enorme. Mas, como eu estava a dizer, desculpem, eu já estou a dispersar. Durante a nossa ditadura, pronto, as ex-colónias, o ultramar português, desculpem estar a usar este termo, mas era como era dito no Estado Novo, nunca houve segregação racial a nível de agrupamentos. E eu acho que isto foi muito notório. Por exemplo, temos textos de BP onde ele critica o facto de, na África do Sul, durante o mesmo período, ou seja, anos 20 a 40 do século passado, existiam 3 associações escotistas. Uma para brancos, uma para negros e uma para mestiços e para indianos, que havia uma grande comunidade indiana, goesas principalmente, em Moçambique e na África do Sul. A nível do CNE, isso nunca aconteceu. E o escotismo português ganhou uma grande notoriedade a nível internacional por isso. Obviamente que se calhar poderia haver segregação a nível de patrulhas, não vamos atirar areia para os olhos, os tempos não eram perfeitos, ou seja, poderia, acho eu, atenção, não sou absolutamente ninguém, poderia haver segregação a nível de patrulhas, mas a nível de grupos, a nível de agrupamentos, todos eram bem-vindos no escotismo. E aliás, nos anos 60, devido em parte ao facto da maneira como fizemos escotismo em África, e numa África colonial, ou seja, do século passado, recebemos em Portugal a Conferência Internacional do Movimento Escotista, a 18ª, que foi um grande sucesso, foi nos anos 60, e de todos os países membros da OSM nessa altura, acho que foram para aí uns 10 que não participaram. E isto para a altura foi um grande sucesso, porque imaginem, não havia aviões. Vocês quisessem ir a Portugal, se fossem da Austrália, do Canadá, etc., desses países assim mais longe, tinham que ir de barco, tinham que tirar um mês para irem de férias a Portugal, não é? Para irem a 3 dias numa conferência escotista e voltarem para vossas casas. E esta conferência também, e mais uma vez, sobre a notoriedade do escotismo português a nível internacional, ou partes em que o escotismo português esteve envolvido, foi nesta conferência internacional, a 18ª, que foi escolhido o símbolo da OSM, o símbolo mundial dos escoteiros. Ou seja, a nossa flor de lis branca sobre um fundo roxo foi escolhida aqui em Lisboa. E eu acho que isso é também um grande motivo de orgulho que a maior parte dos escoteiros portugueses não sabem, que o símbolo mundial que usamos nas nossas camisas todos foi escolhido cá e foi votado cá. Houve uma grande discussão, uns queriam que fosse verde porque era a cor dos acampamentos, outros queriam que fosse roxo. Honestamente ainda bem que ganhou o roxo porque eu não conseguia ver o símbolo mundial a verde hoje em dia. Mas pronto, são 2 grandes... se eu tivesse que... 2 não, eu disse 3, aliás. O Prémio Nobel da Paz para um escoteiro do CNE, um ex-escoteiro do CNE. Um escotismo numa África colonial exemplar, ou quase exemplar, nem tudo foram rosas, malta. E o símbolo mundial ter sido escolhido cá em Portugal. Eu acho que são 3 grandes fatores que eu acho que todos os portugueses se devem orgulhar. Não só escoteiros, mas toda a comunidade portuguesa, e pais de escoteiros, etc., se devem orgulhar imenso. Agora, reduzindo um bocado a escala e voltando um bocado atrás, mais a nível pessoal, eu sempre tive, ou tenho atualmente,
não digo uma luta, mas digo quase como se fosse uma batalhazita ativa em relação ao papel dos caminhoneiros no CNE como membro ativo e acima de tudo como não só membro consultivo, mas mesmo um membro que tem partido nas decisões e que leva o leme daquilo que eu acredito que seja o Corpo Nacional de Escutas. Quando nós falamos de caminhoneiros, falamos de jovens dos 18 aos 22 anos, que já são jovens que votam e que decidem o futuro não só do nosso país, como as nossas freguesias e todos os cidadãos que connosco convivem naquilo que nós chamamos a sociedade. Isto não sendo os escuteiros que são ermitas, que acredito também hajam poucos. Alguns. Podem haver e acredito que hajam mesmo. Mas a questão é, o quão importante é, e isto aqui foi uma questão que eu tive de me debruçar aqui há pouco tempo, o papel dos caminhoneiros no escutismo a nível nacional. Ou seja, quando se fala a nível de estruturas nacionais, seja não só, não vou dizer junta central, mas departamentos nacionais e equipas nacionais, é importante ver lenços vermelhos lá. Porquê? Primeiro, eu acho que nós devemos nos orgulhar do nosso programa de caminheiros. Se formos a ver o panorama mundial, nós temos, vamos dizer 6 mil caminheiros, eu acho que agora com o Covid os números baixaram um bocadinho, mas vamos supor que temos 6 mil caminheiros. Somos para aí o 7º ou 8º país a nível mundial com mais caminheiros. E estamos a falar de algumas nações, como por exemplo os Estados Unidos, a Indonésia, que é quase, na Indonésia aliás é obrigatório ser-se escoteiro, que são milhões, ok? Portanto, termos este programa como temos, que é muito aliciente aos jovens, é ótimo. Por exemplo, no Reino Unido, eles acabaram com os rovers, porque precisavam de dirigentes. Portanto, eu acho que o CNE, apesar de 4 anos não serem nada, eu por mim poderíamos ser caminheiros até aos 25 ou até nos casarmos, como era antigamente. Antigamente era assim. Agora pronto, até aos 22 eles precisam de chefes, eu também percebo, eu choro, mas pronto. Mas eu acho que o nosso programa de caminheiros... Eu acho que isso também é um ponto importante, porque a maior parte do pessoal passa um bocado por cima desta questão. Mas há países, e se eu não me engano o caso da Irlanda é um desses, em que podes ser rover até aos 25. Ou seja, podes ser caminheiro até aos 25. Isso é uma coisa normal no âmbito escotista, a nível mundial. Sim, há Portugal, associações de caminheiros dos 15 aos 25, é assim as balizas dos caminheiros. Vais ao Rover, que é uma atividade europeia de caminheiros, o Roverway, e tinhas malta, eu tive malta na minha patrulha com 15 anos e tipo, bro, ok. E tinha malta muito mais velha que eu também, mas sim, eu acho que o CNE está ok, pronto. Até 22 é aceitável, eu gostava de mais, mas não se pode ter tudo. Quanto à parte das equipas nacionais, sempre houve caminheiros a participarem nas equipas nacionais, mais indiretamente, a questão do voluntariado, o trabalho de escritório. Agora não, há 2 anos, há cerca de 2 anos, abriu-se à séria uma open call para chamar os caminheiros a participarem mais ativamente na associação. E mais uma vez eu acho que nos devemos orgulhar disso enquanto CNE. Se calhar foi um bocadinho tarde, porém eu acho que houve muitos caminheiros que responderam ao apelo afirmativamente e temos caminheiros em todas as equipas nacionais, talvez. Eu estou assim a mandar isto para o ar, mas eu acho que sempre vi... Eu também não consigo confirmar, mas pelo menos nos encontros a que fui, das Exato. Equipas que vejo, há sempre lá um que Sim, está lá. muitos lenços vermelhos, o que é ótimo. Vermelho não, desculpa, encarnado, que senão a malta começa a picar. Mas vemos muitos lenços encarnados, eu acho ótimo. Porém, algumas equipas, convém ter sempre lá um dirigente. Eu sou muito apologista também de dirigentes, não é? Mas que não seja para levarem às vezes com as culpas das coisas que a gente procrastina um bocadinho e tudo mais. Coitadinhos dos dirigentes, mas são muito precisos. Eu acho mesmo que o papel dos caminheiros a nível nacional, e isto é a minha opinião, foi talvez dos passos que vai fazer com que o CNE ande a passos largos agora nos próximos anos. Eu não digo que a nossa associação vai ser a mesma daqui a 100 anos, mas eu consigo garantir, quase certeza, que ao integrar caminheiros naquilo que é a organização do CNE, conseguimos puxar aquilo que é o grande forte dos caminheiros, que é terem saído agora do escotismo jovem. Quando nós temos dirigentes de 40, 50 anos que já não são escoteiros a nível de escotismo infantil há 15, 20, 30 anos, Pois é vai. muito difícil eles voltarem-se a pôr nas meias do pessoal, com as jarreteiras coloridas e perceberem como é que é tomar decisões para estes jovens, não é? Enquanto que para um caminheiro, calma lá, isso foi há 4 AK grupos atrás, não é? Ou isso foi, olha, foi no último ACANAC que eu era pioneiro.
não é? E isso é importante e, na minha visão, é a grande ficha que os caminheiros têm na sua mão a nível de votação e a nível de integração. Uma das coisas que mais me marcou ouvir de ti foi o teu arrependimento em relação ao facto de teres entrado no cenáculo tão tarde. Okay? Porque quando tu sais da EP, e eu lembro, acho que estávamos no Zoom quando tu disseste isto, foi... Epá, malta, não façam como eu e não venham só no vosso último ano. Pá, venham mais cedo porque isto é muito fixe e tem um papel. O cenáculo é um bebezinho no sentido em que tem só 20 anos. Não é? Vai agora, vamos entrar agora no 21º ciclo. E no sentido não só de ser um bebê, também é um projeto que nunca teve muito bem assente aquilo que é a nível de estrutura. Ou seja, eu não estou a criticar o facto de o cenáculo tem que ter fóruns, tem que ter isto, tem estas certas regras e tem estes regulamentos. Estou a dizer é que o cenáculo já foi uma coisa e agora é outra. E da mesma forma que a missa também já foi dada em latim, agora a Eucaristia é transmitida de outra forma. O cenáculo também passou pelas suas mudanças, não é? E da mesma forma nós também estamos lá dentro para ir mudando algumas coisas. O que é que tu mudavas no cenáculo? O que é que eu mudava no cenáculo? Por acaso eu gosto da estrutura do cenáculo, não vou mentir. Eu acho que é uma coisa simples, trabalha-se por patrulhas, não vale a pena estar a reinventar a roda. Ou seja, há as várias comissões, cada comissão uma patrulhazinha, whatever. Mas o que é que eu mudaria no cenáculo? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu não sei o que é que eu mudaria no cenáculo. Eu gosto do cenáculo. É uma das atividades melhor construídas que o CNE teve. Como tu dizes, mudou muito desde os primeiros tempos, quando o cenáculo nasceu, não havia a internet que há hoje, não havia as comunicações que haviam hoje, então teres esse fórum, que no fundo o cenáculo funciona como um fórum de caminheiros, criado por caminheiros, para se debater a atualidade, para se debater o futuro da nossa associação, foi muito importante, foi tão importante que neste momento... Aliás, deve ser a atividade que mais movimenta. Se contarmos com os ciclos locais e etc., 90%, estou mais uma vez a exagerar se calhar no número, mas 90% dos caminheiros participam anualmente no cenáculo e enriquece bastante mais uma vez o programa que é a quarta secção, que são os caminheiros no Corpo Nacional de Escutas. Mas, assim, pensando bem, eu acho que o cenáculo devia-se fechar um bocadinho mais para si, talvez. No nosso caso, se calhar nos cenáculos é diferente, mas no caso do núcleo oriental, eu acho que às vezes a malta costuma achar que o cenáculo é ali a Assembleia Geral do CNE, e às vezes se propõem com cada coisa que estamos ali a perder tempo e estamos no fundo a discutir o sexo dos anjos, que não vai mudar absolutamente nada, porque às vezes nós não temos esse poder, nem queremos ter esse poder. Nós vamos aproveitar o caminheirismo, os conselheiros nacionais, super eleitos e super reeleitos, que tratem às vezes de algumas coisas que nós não nos temos que estar a preocupar. Eu acho que é uma equipa à qual caminheiros podem pertencer, ou seja... Sim, podemos ser eleitos. Não, aliás, eu acho que os caminheiros são selecionados ou são eleitos? Para o Conselho Nacional de Representantes? Sim. Não tenho a certeza, devia saber isso, mas não sei. Eu acho que são eleitos, ou seja, são feitas X candidaturas, mas acho que há uma candidatura geral como sendo uma equipa só, ou seja, acaba por ser também por convite. Eu estou a mandar palha, mas pelo que eu vejo já entalei aqui o podcast todo, da estrutura, não, o que eu vejo da estrutura, pelo menos isto é a minha visão da cena, acho que se calhar isto nem sequer está correto, monta-se uma equipa, uma Dream Team, e é a única que concorre. Se calhar pode haver uma ou outra lista que se oponha face a face, um bocado como as juntas de núcleo e assim. Portanto, no fundo, estamos também representados no Conselho Nacional. Portanto, eu acho que o cenáculo deve se preocupar mais com questões ligadas aos clãs de núcleo. Mais uma vez, pode ser diferente noutro sítio, noutros cenáculos, mas eu acho que a nível do oriental estamos muito focados às vezes para fora. Eu comentei isto várias vezes contigo, acho que foi contigo ou com outros. As minhas gerações, eu acho que quando eu entrei para os caminheiros e as gerações anteriores, o clã de núcleo estava muito mais interligado, conhecíamos-nos muito mais do que agora. Eu acho que agora estamos assim um bocadinho de costas voltadas, o Covid também não ajuda, a malta também é super envergonhada, não é? E a sério, eu acho que o cenáculo é uma ferramenta ótima para conhecer melhor novas formas de fazer caminheirismo, roubar ideias para pôr às vezes na nossa carta de clã, de desafios, de atividades.
que o Cenáculo proporciona, que mais nenhuma atividade proporciona, não é? Temos as competições e os torneios dos dias de núcleo, o São Paulo é uma atividade mais de serviço, que temos também anualmente no nosso núcleo, e o Cenáculo não, o Cenáculo é mesmo uma atividade para se conviver, para se ser escoteiro, não se deixa de ser escoteiro. Para se discutir temas que são importantes e criar soluções que são práticas. Portanto, seria isso talvez que eu mudaria no Cenáculo, é fechar para fora, preocupar-nos muito mais com o nosso umbigo, ser egoísta às vezes não tem maldade, e pronto, seria isso que eu mudaria. Sabes que eu acho que isso pode ser uma das melhores soluções que existe a nível de Cenáculo, que é focar-se com os problemas locais, porque nós a nível de núcleo estarmos a tentar criar uma proposta que se aplique a todos os caminheiros do país vai ser impossível. É mesmo impossível porque ser caminheiro em Braga e estudar no Porto ao mesmo tempo é completamente diferente de ser caminheiro ali, sei lá, nos Anjos ou no Lumiar e estudar na Universidade de Lisboa, ali junto ao Campo Grande. Ou seja, nós não estamos longe de casa durante a semana, nós se calhar temos uma estrutura a nível de reuniões diferentes. E um dos casos que não digo que me chocou, mas que eu não estava à espera, porque às vezes nós estamos tão fechados na nossa bolha que não conhecemos a realidade dos outros, foi uma caminheira com a qual eu me cruzei agora há pouco tempo, num encontro a que eu fui ao Oeste. E ela estava a me perguntar, então mas como é que são as vossas reuniões? E eu estava a explicar, olha, ao sábado vamos, antes da missa, temos um ensaio do coro, cantamos no coro, vamos à missa e depois da missa reunimos 3 ou 4 horas, estruturamos algumas atividades todas as semanas e depois, olha, de 3 em 3 semanas fazemos uma atividadezinha maior ou vamos fazer uma agregação de fundos. Assim, sistema de patrulha, vamos todas as semanas reunir a hora certa, no mesmo sítio, ter uma base, um albergue, não é? E ela, ok. Eu, então mas como é que funciona no teu? E ela, nós juntamos à sexta-feira à noite. Eu, juntam-se à sexta-feira à noite? Sim, porque o pessoal anda em faculdades longe e há pessoal que trabalha ao sábado, então a maior parte do pessoal consegue à sexta-feira e ela era caminhar, acho que era de segundo ano. Eu encontrei-me com ela pelos ambientes, mas ela era caminheira de segundo ano e teve o primeiro ano agora ainda com Covid, mas agora neste segundo ano ela já estava a comentar comigo que era diferente ter reuniões à noite e que isto era uma coisa que não tinha dependido dela, que já era uma estrutura que vinha do clã há algum tempo. Isto leva-me a outro ponto e a outro ponto que eu quero construir, que é o facto de, às vezes, nós temos medo de mudar as coisas a nível grande e eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que tento seguir o regulamento ao máximo, também quero quebrá-lo em certos pontos, no sentido em que, não estou a falar de certos artigos em específico, ou seja, não digo que, é como é que se chama, o número 3, não sei o quê, ou seja, aquilo tem um nome, não é artigo, é... Aquela parte do regulamento não me apetece obedecer. As linhas. Exatamente, as linhas. Todas as... É que isto tem mesmo um nome e agora está-me a escapar a palavra, mas não faz mal. De qualquer das formas, não é uma coisa em específico que me apetece desafiar, não é? E não fazer. É mais no sentido em que pode nem estar escrito, mas há regras que não estão escritas no escotismo, mas que toda a gente vai obedecendo. E são coisas que não estão nos regulamentos que o escoteiro anda sempre bem disposto na rua, não é? Ou etc. Ou seja, não está lá discriminado tudo. No entanto, nós agimos quase todos mais ou menos da mesma forma e seguindo os mesmos ideais. Isto leva-me a um ponto que é, tu, a nível pessoal, mudavas alguma coisa na maneira como é vivido o escotismo em Portugal? Nós falámos das mudanças dentro do Cenáculo a nível local. Mudarias alguma coisa? Ou seja, há alguma coisa que tu dizes, olha, eu por acaso no meu agrupamento começámos a fazer isto e acho que os outros poderiam também adotar isto. Ou dizes, olha, eu na minha tribo faço isto todas as semanas e por acaso acho que até podia ser uma coisa que todas as tribos beneficiariam com isto. Uma coisa que eu me tenho vindo a perceber, ainda para mais porque agora sou candidato a dirigente, portanto já estou do outro lado e os meus pais também são escoteiros, portanto eu levo com muito escotismo às vezes em casa. E uma coisa que eu me venho a perceber desde que sou caminheiro e agora é que o CNE está a ficar demasiado burocrático. Nós somos voluntários e se calhar há certas coisas que nós não devíamos ter que estar a lidar. Obviamente que a nossa sociedade está cada vez mais burocrática também, pronto, é o que é, não há nada a fazer sobre isso, cada vez exigem mais, ainda para mais nós trabalhamos com crianças e devem exigir mais, e o CNE deve também exigir mais, obviamente, mas estamos a perder às vezes muito tempo, trabalho de secretária, e a formação, prepara-te, Francisco, quando começares a tua formação vai haver muito trabalho de secretária e pouco trabalho de campo, ok? Mas é super apelativo, sejam dirigentes, por favor, nós estamos a precisar de dirigentes.
E pronto, ao teres esse trabalho de secretário, estás a abdicar às vezes de tempo com os miúdos, estás a abdicar de planear atividades, se calhar, muito mais ambiciosas, muito mais complexas, mais uma vez entre aspas a parte do complexas, mas fazer uma atividade, se calhar, a 200 metros da sede a acampar numa quinta privada, ou fazer uma atividade em Braga ou internacional, é completamente diferente. Braga porque nós somos de Lisboa, ok? Portanto, fazer pequenas atividades é uma coisa que é peanuts, não é? Mas se quisermos ser um bocadinho mais ambiciosos e proporcionar aos nossos miúdos uma atividade maior na Páscoa, ou no Carnaval, ou obviamente no verão, isso consome mais tempo. E se estivermos preocupados a tratar de burocracias, de contas, disto, daquilo, registros disto e agora nova formação do escotismo seguro ou disto e daquilo, está-nos a consumir tempo que podemos dedicar mais ao escotismo de campo, escotismo local. Portanto, eu não sei qual é que seria a solução, se todos os agrupamentos é impensável terem a necessidade de arranjar alguém para administrar isto tudo, nem o CNE tem estruturas para isso, mas se calhar facilitar algumas coisas no CNE, mesmo a nível de secretária e de secretaria, para no fundo deixar os voluntários serem voluntários e estarem no escotismo à séria e não estarem a tratar de assuntos que às vezes nem temos formação, nem conseguimos ter formação, porque há coisas que têm que ser feitas profissionalmente, para bem de todos, até a nível do escotismo local. E pronto, às vezes eu acho que o CNS esquece que nós somos voluntários. Eu acho mesmo que as coisas têm seguido, assim, quase a passinhos de bebê. Estavas a falar um bocado de passinhos de bebê quando estavas a falar da estrutura Baby steps. da Rede Europeia de Museus. E dentro daquilo que eu fui vivendo nos últimos 6, 7 anos de escotismo que tenho, que são aqueles que mais marcaram, porque eu fui explorador, mas saí a meio por problemas e depois voltei, a força foi no primeiro ano de pioneiro e foi para arrancar com a coisa a sério, mesmo com tração às 4. E tenho visto que os cargos têm mudado no sentido em que aquilo que era exigido um tesoureiro é diferente agora, porque um tesoureiro tem de saber mexer no Excel e tem de saber prestar contas e tem de saber manter um arquivo digital na Drive com todas as faturas, em vez de ter simplesmente, como tinham no meu tempo de pioneiro do primeiro ano, olha, um cofrezito ali na sede e quando há contas a pôr, metes lá para dentro, tiras algum dinheiro e dás. E não há registros de grande coisas, tipo o pessoal vai fazendo isto, vai fazer aquilo, e eu percebo e compreendo que a nível burocrático é chato quando falta um cêntimo, não é? E é chato quando as contas não batem certo e o pessoal tem de ficar noitadas seguidas, e quando se fala de centenas de euros ou milhares de euros, se calhar também é um problema maior, não é? Mas quando nós estamos a falar de um grupo pequeno, que seja um clã de 10, 15 elementos, ou mesmo a gerir a escala mais pequena, uma tribo de 6, 7 pessoas, eu acho que as coisas podem tomar outras proporções, no sentido em que não devemos exigir dos nossos escoteiros, se calhar, tanto a organização, e isto também, se calhar, é mais exigido na altura dos caminheiros, porque nós estamos a entrar na vida adulta, muitos de nós estão a começar a trabalhar ao mesmo tempo que estão a estudar, e isto é uma coisa que não se fala muito no escotismo, que é o facto de os caminheiros são escoteiros, os candidatos a dirigentes estão também em processo de formação, mas são adultos. Ou seja, tu estavas a dizer, nós somos voluntários. Nós não pagamos uma cota e não pertencemos a um clube, nós somos voluntários e nós estamos lá para... Não pagas cotas. Sim, mas nós estamos lá para dar de graça. Nós estamos lá para trabalhar, nós não estamos lá para receber dinheiro. Não é? É mais nesse sentido, porque eu não ando no escotismo para receber a minha mesada, não é? Eu ando no escotismo para ajudar aos outros e tu não para recebes dar em aos dinheiro, outros. mas recebes uma mesada de certeza. Não, de certa forma tu recebes em obrigados. Tu recebes em abraços, tu recebes em coisas que podes se calhar pôr no currículo. Isso é uma das coisas que quase ninguém fala, mas o escotismo é uma oportunidade do caraças mesmo para a vida adulta, cá fora. Concordo com Os escoteiros são muito bem reconhecidos, não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Porque se eu vou competir para um mercado alemão ou sei lá, na Irlanda, é completamente diferente eu dizer que sou um escoteiro, que consegui conquistar X coisas e que andei à frente destes X projetos a nível local, do que não sou escoteiro, sou um gajo que por acaso até fez um projeto de turma e olha, agora candidatei-me à vossa empresa, olá. É diferente.
No outro dia vi uma coisa que há nos Estados Unidos, que é o Eagle Scout, não é? Ou seja, já conheço os Eagle Scouts há uma data de tempo e tu, aliás, reviraste logo os olhos porque é daquelas coisas que toda a gente fala. Toda a gente sabe o que é que são os Eagle Scouts. Tenho uma ideia muito. Que o Eagle Scouts é o equivalente à anilha de mérito nos pioneiros, mas é uma coisa um bocado estranha dentro daquilo que são os Boy Scouts of America. De qualquer das formas, eu vi uma coisa que a mim me chocou. Um miúdo de 16 anos, sozinho, financiou um projeto de reconversão de um espaço na igreja dele, e aquilo foi uma coisa que eu mandei-lhe mensagem só a dar-lhes parabéns e comentei as fotos, mas e depois deixei estar. Eu achei brutal, um miúdo com 16 anos consegue reunir $35.000 de financiamento, mete quase 600 horas de trabalho num quintal, num pátio assim, sei lá, do tamanho como nós estamos aqui, vocês não estão a ver, mas assim com o tamanho de meio campo de futebol. E ele mete ali 600, 700 horas de trabalho e reconverte aquele espaço num espaço de oração, com santos, com passeios, com jardins, com hortas. E eu penso, no escotismo, a nível nacional, dentro do CNE, isto existe, mas isto não é, de certa forma, noticiado. Okay? Ou seja, quando tu conquistas a SWA, onde é que está isso? Ou seja, onde é que está aqueles escoteiros que vão para lá da sua vivência de sede e constroem projetos brutais e fazem coisas fora do normal, não é? Onde é que isso está? E a mim faz muita falta porque é uma grande fonte de inspiração e às vezes eu fico mesmo contente por conseguir inspirar o pessoal do meu clã com histórias de outros clãs. Ou seja, eu digo, epá, olha, aquele clã do núcleo ocidental, por acaso, desenvolveu um projeto, não sei o quê, de plantação de árvores e tal, e não sei o quê, e eram só 3 pessoas e fizeram um projeto a nível nacional. E isso inspira. Isso não há a nível nacional. Nós temos outras formas de reconhecimento desse tipo de projeto e tudo. No entanto, acho que isso seria uma coisa proveitosa. Onde eu quero chegar com esta questão muito longa, porque isto foi mais um opinance do que uma questão, porque também é um dos temas que eu me debrucei agora ao longo destes últimos 2 meses, que é onde é que estão estes projetos a nível local a ser noticiados, porque nós às vezes vemos que o chefe nacional foi ao comitê tal e o assistente foi não sei onde e não sei o quê, só que para um miúdo a nível local ele quer saber é o que o Joaquim em Braga pintou e construiu na sede dele. Porque eu descobri uma página no Instagram que chama-se Comunidade 12 e tem para aí 42 seguidores, ou seja, é uma comunidadezinha de pioneiros e eles só puseram 7 ou 8 fotos, mas as 7 ou 8 fotos que eles puseram, eles fizeram beliches à mão. Top. Eles fizeram, pintaram móveis e os manípulos dos móveis eram pinhas retenidas, ou seja, aquelas em corda, e eu penso, onde é que isto está a ser noticiado? ou seja, onde é que estas coisas estão? Portanto, se quiserem vão lá seguir essa comunidade. Comunidade 12. Shout out. A comunidade 12 ou a comunidade 42, não me estou a lembrar, mas eu de qualquer forma eu meto nos stories daqui a 1 ou 2 semanas e o pessoal vê. É isso. Nós também já estamos nos 47 minutos. Assim, só para chutar uma última pergunta. Que papel é que tem a tua páginazinha dos... Não é uma página, ou seja, tu fazes uma dinâmica no teu Instagram a nível pessoal, que são os Santinhos de Lisboa. De onde é que isto surgiu? Então, sou escoteiro há muitos anos e tenho imensos amigos escoteiros de outros países. E sempre que eles vêm a Lisboa costumam ficar em minha casa ou depois acabamos por nos encontrar. E pronto, eu sempre gostei de história e sempre adorei mostrar a minha cidade de Lisboa a toda a gente. E recentemente estive com uma caminheira da Roménia a mostrar-lhe a cidade de Lisboa e ela estava sempre a comentar, epá, vocês portugueses têm santos em tudo quanto é esquinas. E eu não me tinha percebido da quantidade de santos que realmente existem na cidade de Lisboa. Umberto Eco, um escritor, um historiador italiano, por acaso tinha uma teoria bastante engraçada sobre os povos ibéricos e italianos terem muitos santos. Depois eu contei à moça e ela riu-se e disse, pronto, está tudo explicado. Mas pronto, eu no fundo depois comecei a colecionar os santinhos, aquelas imagens todas, os azulejos, as imagens, os relevos que estão espalhados por toda a Lisboa e se calhar por todas as cidades do norte a sul do país. E pronto, comecei a colecioná-los. E quem tem os nossos santos tem tudo, sejam os santos populares ali em junho, que se Deus quiser já temos este ano, que só faz é bem.
é o melhor que há. Mostrar o que é pagão com o que é santo e sacro e pronto. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Sem ser no museu. Sem ser no museu, visitem o Museu do CNE que eu pago finos. Podem me encontrar no Instagram, eu acho que se calhar estou mais acessível por lá. Facebook também, apesar de não ter assim nenhum projeto agora em mãos muito grande. Talvez em breve volte cá com um projeto maiorzinho e que o Francisco me poderá vir a ajudar, só que ainda não o sabe. Ele ainda não me contou nada. Mas É ok. top secret, é top secret. Mas sim, se calhar no Instagram, Ótimo. eu não sei ótimo. o meu tag, mas ele vai-me dar tag, portanto, qualquer bom. coisa. Siga o Bruno, depois se calhar digam-lhe também a ele se cruzarem com ele a nível pessoal ou mesmo nos órgãos habituais de comunicação social, que ele aparece todos os dias na televisão, não estou a Quase. brincar, mas mandem-lhe uma mensagenzinha a dizer se gostaram, se não gostaram e também podem comentar, façam tudo aquilo que é habitual e tudo. Pessoal, bom domingo, isto vai ser no domingo, portanto bom domingo, resta um bom domingo. Se tiverem a ouvir isto durante a semana, resta uma boa semana, boas aulas, bons testes, boa época de frequências. Falta boa E é caça. isso. Vá. Uma boa semana para todos, até logo.